Nessa segunda parte, eu vou querer mostrar para vocês algo um pouco mais específico da reação ácido-base. Por exemplo, aqui nós podemos focar bastante em uma reação, né? Em uma reação, e nessa reação a gente pode tentar entender o que acontece da combinação entre os elementos. Vamos lá. Então nós vamos mostrar para vocês o princípio da combinação, tá? E além do princípio da combinação, eu vou dar uma visão molecular do que acontece com a reação ácido-base. Então, primeiro o princípio da combinação e depois a visão molecular, tá certo? Bom, algumas definições, né, como nós vimos lá na primeira parte, né, os ácidos eles são ionizados, né, e formam H+, nós estamos falando do princípio de Arrhenius, né, é comum falar que o ácido, né, ele está doando para a água um próton e a gente forma o íon H3O+, né, muito usado ali no século passado, né, como o íon hidrônio, né. Então, eu acho que é muito interessante usar sabe, conhecer essa formalidade, né? Mas a gente costuma também dizer que é o H+, né? Os químicos costumam dizer que é o H+, né? Que está reagindo aqui, tá bom? E a base ela vai se dissociar em água para formar o OH-. Esse OH-, pessoal, são íons, né? Formados em solução, né? E esses íons em solução, eles têm a capacidade, então, né? De manter o pH, né, se for dissociado só a base, né, o pH alcalino, porque se vocês considerarem esse OH- pode reagir com H+ da água, né, e liberar o outro OH-, né. A gente costuma falar muito em doação, tá, pessoal? Doação de prótons para a água, doação do íon H-, isso é um termo muito utilizado, comumente utilizado, né, em química, então vocês vão ouvir falar muito. Por que esse termo doação é utilizado? Porque, por exemplo, existem algumas bases, né, que elas são formadas in loco. O que é uma formação in loco? In loco é um termo utilizado para formação no local. Então vamos pegar, por exemplo, o caso da amônia. A amônia é um gás, certo? O NH3 é um gás. Se você borbulhar o NH3 na água, ele não contém OH-, tá certo? Mas todo mundo sabe que se a gente borbulhar NH3 na água, o que vai acontecer? Vai acontecer a produção de OH- proporcional estequiometricamente, do ponto de vista estequiométrico de combinação, né? Ele vai, a mesma quantidade de NH3 que se dissolve em água, vai produzir a mesma quantidade de OH-. Agora, por que isso acontece, né? Porque a água doa um próton para o NH3, que a gente sabe que tem uma propriedade que nós vamos estudar lá na estrutura de Lewis, né, quando a gente falar sobre os elétrons livres, né, que a amônia ela vai ter 2 elétrons aqui livres que interagem com o H+ da água, tá certo? E aí, então, a água consegue doar um próton para o NH3 e liberar, assim, um OH- livre ali na solução. Livre entre aspas, né, pessoal? A gente sabe que todo esse sistema aí é solvatado. A gente costuma, né, usar essa figura de linguagem livre porque a gente quer enfatizar que o OH-, né, ele vai ser proporcionado na solução devido à presença do NH3. É isso que a gente chama de combinação em química, tá certo? Então esses termos doar H+, OH-, a água doar um H+, para amônia, né? Para formar o íon amônio, né? Enfim, isso é muito comum a gente utilizar em água, utilizar em química, tá? E lembrando para vocês, né, que depois que ocorre uma reação entre o OH- e o H+, é a tradicional reação ácido-base, tá bom? Um outro fato importante a gente ver é utilizar o conceito de flechas na reação. O que quer dizer o conceito de flechas? O conceito de flechas, ele é um conceito que os químicos usam
para formalizar e destacar exatamente como se procede a reação química. Muitas dessas reações químicas já têm um mecanismo provado, pessoal. Então, é possível a gente conseguir localizar onde ocorre exatamente a reação. Isso a gente chama de uma visão molecular da reação química. Isso vocês vão ver muito em química orgânica, quando os mecanismos de reação orgânicas, né, das reações orgânicas, vocês terão muitas flechas que indicarão a saída de um elétron, a entrada de um próton, a saída de um grupo funcional, um ataque, por exemplo, de uma parte da molécula em outra, né, que a gente costuma dizer um ataque nucleofílico e assim por diante. Então, lá na química orgânica, vocês vão ver com muita ênfase esse modelo de flechas, da onde sai, para onde chega, né? Nesse caso, se vocês olharem aqui, nós temos uma reação, um modelo de reação, né? De HCl com NaOH, ambos AC, né? Que estão em solução, vai formar a água. A gente poderia escrever água AC aqui? Poderia, pessoal, poderia. Mas como a gente a água está no lugar aquoso, né, num ambiente aquoso, ou a reação ácido-base está se processando no ambiente aquoso, a gente costuma colocar aqui a fase em que a água está. Por quê? Porque se essa reação, por exemplo, for em outra temperatura, pode ser que a água esteja na fase sólida, pode ser que a água esteja na fase gasosa, tá bom? Então, quando se retrata a água, é interessante a gente colocar aqui o estado físico que ela se encontra. Então, a gente costuma dizer H2OL, quer dizer que ela está na forma de água líquida, que não foi formado o gás, né, da água, né? Ou seja, não teve evolução de gás, esse cara aqui vai se manter na solução. E o NaCl-AC. O que é o NaCl-AC? Se ele não é um PPT, que ele é um precipitado, por exemplo, né? Lembra-se que PPT ele fala que o composto, né, que esse índice vem associado, fala se ele precipitou ou não, né? Nesse caso não precipita, todos nós sabemos que o NaCl fica na forma aquosa, né? Então, ele vai se dissociar em Na+, mais Cl-. E o que tem a ver a flecha? A flecha mostra que o H+, ele sai, ele ataca o OH-, a hidroxila, né, o OH-, e notem que ao atacar o OH-, ele forma água líquida, liberando assim o Na+, e o Cl-, tá? Isso dá uma indicação de que você conhece o mecanismo de reação, tá? E que você sabe que é o H que vai sair daqui e atacar o OH. Quando você coloca uma flecha desse tipo em uma reação em que não há comprovação científica, a gente costuma dizer que é um modelo, certo? E muitas vezes você usa a palavra especula-se, ou seja, há uma especulação de que o modelo de flechas, né, que o modelo de reação química é esse, o H, né? Mas a gente já sabe, já tem comprovado cientificamente que essa é a reação que ocorre, tá certo? Então, esse não é um modelo de especulação. Esse sim é um modelo de mecanismo de reação. O H vem, ataca o OH, formando H2O líquido e liberando o NaCl, que vai manter na forma aquosa, tá bom? Então, esse é um ponto importante quando a gente fala de uma reação química, principalmente se a gente está falando de uma reação ácido-base. Vamos dar uma olhadinha na parte molecular. Bom, então nós temos aqui o HCl com NaOH, dando NaCl, AC mais a água líquida, certo? Se nós olharmos, nós temos aqui dois tubos de ensaio, né? E aqui nós temos um becker. Então, você está adicionando esses dois reagentes em água. Aqui você tinha água e adicionou, então, o HCl e o NaOH simultaneamente. Se você olhar próximo, então, você vai ver as moléculas de água com o HCl, né? O HCl doando um próton para a água e o Cl-, então você vai ter a presença do Cl-, que aqui a gente representa pelo verde, e aqui o H3O+, representando pela molécula da água com oxigênio e 3 hidrogênios. Analogamente, se vocês olharem, por exemplo, do ponto de vista molecular, aqui para o NaOH, vocês podem observar que o Na+ está dissociado com o OH- aqui, tá bom?
Óbvio que todo esse sistema está solvatado, né? Porque eles estão dissociados, né? Então tem água ao redor, né, de toda essa estrutura. A gente costuma também calcular quantas moléculas de água tem, né? Fica em volta desse íon. Isso é muito feito quando a gente usa alguns cálculos de esfera de hidratação. Né? Vocês verão mais para frente como que a gente faz esses tipos de cálculo. Vamos dar uma olhadinha aqui mais perto, só para tentar observar um pouquinho melhor aqui a figura. Olha aqui o Cl- representado pelo diagrama, pelo modelo de bolas, né? Aqui, que é o nosso verde aqui. Aqui nós temos então o vermelho, né, com a molécula de água e o íon hidrônio aqui, ou seja, o H3O+. E aqui no caso nós temos o Na+, olha o Na- aqui, ó, né, com essa cor lilás aqui, tá? E o OH- com H aqui e o oxigênio aqui em vermelho, representando então o OH-, formando então o NaCl, água líquida, que é o H2OL, que está na fase L aqui, e o NaCl aquoso. Ora, se ele está aquoso, o que, que acontece? Ele vai se Cl-, é o que a figura aqui do modelo de bolas mostra. Olha aqui o nosso cloreto e olha aqui o cátion Na+. Certo? Então, essa é uma representação molecular, né, de como essa reação química ocorre, né, e como os elementos se combinam, né, e como a gente faz a combinação dos elementos para uma reação ácido-base.